Uma boa noite para esses nossos 30 alunos aqui presentes e os diversos outros espalhados aqui por esse Brasil varonil aí, né? Então, acho que nós temos aqui a nossa transparência. Eu tenho a impressão que talvez o Rubens tenha, eu que vou pilotar aqui, né? Talvez o Rubens já tenha trabalhado com vocês a ideia de o que é epidemiologia, já que você é o fiel fio condutor, né? Então, na verdade, a epidemiologia, a definição dela está aí na tela, né, para vocês olharem, mas fundamentalmente a epidemiologia, ela existe, vamos dizer, ela é uma disciplina, uma ciência, um campo de conhecimento, tem uma certa polêmica do que se ela é uma ciência, não é uma ciência, mas hoje se admite que era uma ciência cujo objeto é o processo de saúde e doença em populações, né? Então, nós que trabalhamos com plano de saúde, trabalhamos com beneficiários, né, nós trabalhamos sempre com populações, né? Podemos ser pequenininhos, como umas 50 mil vidas, 30 mil vidas, podemos ter 4 milhões de vidas, como a nossa 1000 aí, etc. e tal, mas nós estamos falando de população sobre a qual nós queremos produzir conhecimento. E geralmente a gente quer saber algumas coisas que é para isso que a epidemiologia serve. Então, a primeira coisa que ela faz é estudar por que as pessoas têm saúde ou têm doença, né? Então, na verdade, ela parte do princípio que grupos da população são submetidos constantemente, permanentemente, são submetidos a fatores de risco e fatores de proteção. Não é assim? Quer dizer, o sujeito trabalha muito, né, é muito estressado, são fatores de risco, mas aí ele sai passear no final de semana, vai para a praia, relaxa, um fator de proteção, né? Ele tem uma dieta inadequada, mas faz exercício. Enfim, na verdade, dependendo de qual é a relação entre a exposição a fatores de risco e de proteção, as pessoas têm mais saúde e mais doença. Vocês acabaram de ver uma aula, né, com a professora Vilma, né, que justamente mostra como é que a epidemiologia pode trabalhar. Ela identifica quais fatores de risco devem ser retirados da população e quais fatores de proteção devem ser introduzidos. Então, a primeira coisa que a epidemiologia faz, ela diagnostica situação de saúde, faz diagnóstico de saúde, define quais são os principais problemas de saúde da minha carteira e permite que eu faça várias coisas com isso, né? Eu posso fazer gerenciamento de caso, tal case management, eu posso fazer gerenciamento de doença, o tal disease management, né? Eu posso fazer vamos dizer, uma organização do atendimento de tal forma que eu garanta continuidade, né? Isso nós vamos discutir melhor um pouco adiante, mas de qualquer forma tudo parte de eu fazer um diagnóstico de saúde. Eu acredito que cada uma das operadoras que estão nos ouvindo hoje no Brasil tem uma realidade um pouco diferente nos seus beneficiários. Eu tenho certeza que o pessoal lá do norte norte eu estou falando, Amapá, Belém, etc. Eu tenho certeza que esse pessoal, por exemplo, tem problemas importantes com malária. Nós não temos aqui em São Paulo muito. De vez em quando alguém se perde aí na Serra do Mar, aqui no caminho da praia, e pega uma malária, mas é uma raridade, né? Tem gente que gosta de caminhar pelo meio da floresta, etc. e tal, né? Então, mas é uma raridade, aqui para nós não é um problema. Então, cada população tem, por outro lado, nós aqui temos nós temos metrô que quebra, temos arrastão em restaurante, né? Temos um monte de coisa que nos deixa nervosos e que a gente tem pânico, não quer sair de casa. Então é uma outra depressão realidade. Também, né? Depressão, muita depressão, né? Depressão é uma das coisas mais importantes que
que existe no mundo inteiro e tal. Então é uma outra situação. Então eu preciso ter esse conhecimento dos problemas de saúde da população que eu tomo conta, ok? Para isso eu preciso fazer estudar a situação de saúde. Primeira aplicação da epidemiologia. Normalmente eu escolho alguns problemas dessa população para vigiar. Aí vem a ideia da vigilância epidemiológica. Qual que é a ideia da vigilância epidemiológica? É alguns problemas que eu escolho para produzir informação mais detalhada e coletada, analisada, mas vamos dizer, com um período menor de tempo. Né? Onde que é a clássica aplicação da vigilância epidemiológica como instrumento, né, de gestão, né, é a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis de notificação compulsória. Vocês sabem que todos os países têm uma lista de doenças de notificação obrigatória. E cada estado aqui no Brasil pode incluir algumas doenças, não pode excluir, mas pode incluir. Então tem uma lista de doenças que vocês encontram no site do Ministério da Saúde, você, daqui da Secretaria de Estado, uma lista de doenças de notificação compulsória. Para quê? Porque o Estado tem que tomar conta disso. Ele vai fazendo um acompanhamento para ver se essa doença está... Agora, por exemplo, a meningite está começando a querer botar a asinha de fora de novo. Né? Já teve uma epidemia gigante aqui, de 71 a 75 aqui em São Paulo, a cidade parou por causa da meningite e tal. Né? Tiveram duas epidemias, na verdade. Entrou primeiro uma e depois entrou a outra, encavalando e aumentando muito. Foi um pandemônio na cidade a epidemia. Então você tem que vigiar aquilo lá. Nos hospitais, a gente vigia infecção hospitalar. Por que a gente vigia? Porque pode estar tendo algum processo, algum problema, né? Então eu tenho que vigiar. Né? Nas casas no home care, eu tenho que vigiar algumas coisas, tem alguns indicadores. Né? Por quê? Porque eu preciso saber se está tendo algum problema que eu tenho que intervir. Né? Porque eu posso mudar a empresa de home care, por exemplo, mediante os indicadores que eles são obrigados a me dar, até por resolução da própria Anvisa e da ANS algumas. Né? Então, a ideia de vigilância epidemiológica, o que eu vou vigiar? Aquilo que é importante para o gestor. Cada gestor acha importante uma coisa diferente do outro. Mas, se quiser vigiar, tem que produzir dados e precisa ter gestores como vocês capazes de interpretar os dados, analisar e produzir informação. Né? Não adianta ter o número, tem que ser capaz de interpretar. Né? O que é interpretar? Né? Eu brinco, é fazer né? Às vezes tem uns trabalhos que a gente tem lá que eu falo, você vai ficar só nesse negócio do elevador, né? Que os caras falam, subiu, desceu, e no mês tal subiu, desceu. Isso aí é o interpretar, subiu, desceu, aumentou, abaixou e tal, né? Certo? Bom, isto é interpretação, mas qual é a análise? Então, depois que você analisa, e para analisar precisa ter informação, precisa ser bem informado, senão não é capaz de analisar. Por isso que toda vez que a gente faz um TCC, faz alguma coisa, a gente tem que fazer uma revisão bibliográfica, porque se eu não armar o meu olho para olhar o dado, eu não produzo nada, eu só faço análise de elevador, né? Subiu, desceu, subiu, desceu. E subiu, desceu, por que subiu? Por que desceu? Né? Só se eu conhecer a matéria. Então, na verdade é isso, a gente precisa ter gente que saiba escolher os indicadores e tal, mas isso o Rubens já falou, o Libânia vai falar, eu não vou roubar a fala deles aí. Bom, a outra coisa que a epidemiologia faz é os estudos etiológicos ou estudos causais, que significa tentar descobrir o que pode estar causando problema de saúde. Isso geralmente nós não fazemos nos serviços. Isso geralmente são coisas que se faz mais na academia, que vai dizer que quem fuma, bebe, tem tal problema de saúde. Então são estudos mais de corte acadêmico. Onde nós somos fortes e cada vez está crescendo mais, é nesse último tipo de aplicação da epidemiologia. Avaliação de serviços, programas e tecnologias.
A vida do plano de saúde